Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do PL 1904, o PL que aumenta as penas em caso de aborto a partir da 22ª semana, né? E eu acho que, olha só, eu estava meio na dúvida, eu falei no outro vídeo, né, que se esse PL era uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ele tem um lado ruim, que é o lado de que deu uma bandeira para a esquerda, né? Isso daqui é uma manifestação da esquerda em frente ao MASP, e dá para ver que é pequena, não fechou nem a Paulista inteira, tá vendo aqui? Nem chegou na metade da Paulista, mas é muito maior do que as outras manifestações que a esquerda tem feito, né? Mas, por outro lado, esse assunto está sendo ótimo por um outro ponto, né? Que é justamente o pessoal se posicionando nisso daí. Por quê? Porque esse é um assunto que a esquerda trata como uma questão absolutamente importante, mas a população brasileira não gosta nem um pouco do aborto. Então deixa os petistas falarem, estou achando ótimo, acho que ao contrário, a gente tem que cobrar de cada petista eles se manifestarem, tirar print da manifestação que eles fizeram, por quê? Por um lado ou para o outro, eles se ferram nesse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Panda Cheiroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei para vocês sobre o PL 1904, já expliquei o que é o PL, né? Basicamente, ao contrário do que o pessoal está falando, estão falando não que criança não é mãe, não sei, não tem nada a ver com isso, né? A pena é a pena de caso você faça o aborto depois da 22ª semana. Então a criança continua não sendo mãe. Aliás, vamos supor que uma criança perca o prazo, né, e acabe fazendo o aborto depois da 22ª semana. Né? Tem que lembrar que no ordenamento jurídico brasileiro, menores de 18 anos não vão para a cadeia, não são condenados por crime. Né? Então continua não tendo punição para menor de idade nesse caso, né, como é em toda a situação aqui no Brasil, né, em toda a lei brasileira. Então continua não tendo problema nenhum. Criança não é mãe, eu concordo, acho um absurdo isso e coisa e tal, né? Enfim, e quando eu falei no meu último vídeo, que eu expliquei o PL e coisa e tal, falei sobre as inconsistências, né, das análises que a esquerda está fazendo, aí o pessoal está desesperado. Por quê? Porque esse tema é um tema que eles não têm resposta, é um tema que para a esquerda, assim, eles são totalmente favoráveis ao aborto e coisa e tal, mas a grande maioria do povo brasileiro não é. Então, na verdade, eu estou achando ótimo, agora eu mudei minha ideia sobre isso. Eu estava achando ruim, por quê? Porque, olha só, isso deu uma bandeira para o pessoal da esquerda aqui, ó. Para fazer um jogral. Aqui, ó, é uma manifestação na Paulista da esquerda. É pequena, tá? Aqui, ó, não chega, nem fecha, o outro lado da Paulista tá todo aberto aqui, ó. Não chegou a fechar nem a Paulista toda, né? É pequena a manifestação, mas a esquerda não conseguia juntar nem isso. Então conseguiram juntar alguma coisa aqui, uma coisa preocupante, né? Vai que os caras gostam de manifestação, começa a fazer manifestação, né? Então, assim, eu estava meio preocupado com isso, de dar essa bandeira para a esquerda, mas eu mudei de ideia, eu cheguei à conclusão de que esse projeto é ótimo para isso. Que, na verdade, ao contrário, a gente tem que falar mesmo, né? Bom, tá aqui, ó, penalizar aborto em caso de estupro é insanidade, disse o Lula. É isso aí, Lula, fala bastante sobre isso, porque certamente isso vai ser usado na campanha, nas próximas campanhas, para a campanha para prefeito agora, para as campanhas em 2026, né? O Lula está usando o mesmo truque que ele usou lá em 2022, né? Quando antes da eleição ele falava, não, porque o aborto é uma questão de saúde pública, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chegou na época da eleição, a justiça proibiu, não pode dizer que o Lula é a favor do aborto. Aí o Lula virou contra o aborto, não? Durante a eleição ele era contra o aborto e coisa e tal, então a gente tem que lembrar muito de printar essas coisas todas aqui, não só que o Lula está falando agora, como todas as pessoas da esquerda que estão se manifestando agora, porque isso vai ser muito importante na eleição de 2024 e na eleição de 2026 também, né? Então, tá, por exemplo, aqui, o Lula respondeu da seguinte maneira, aqui, eu, Luiz Inácio, sou contra o aborto. Mas como o aborto é uma realidade, precisamos tratar como uma questão de saúde pública. Ah, então agora ele já fez um meio termo, um Frankenstein lá da opinião dele, né? Dizendo essas coisas. Por que ele fez isso? Por que ele tem que fazer esse tipo de coisa? Porque ele sabe que a maior parte da população brasileira é contra o aborto. Então ele tem que fazer essa rebolada. É o mesmo problema que o Biden tem lá nos Estados Unidos com a questão de Israel e o Hamas. É uma dividida, é um jogo que não tem como ganhar. Tu sabe aquele jogo jogo da velha, quando a pessoa marca no centro e depois marca na direita? Acabou. Não tem como outra pessoa ganhar. Não tem nenhuma coisa que você possa fazer que você ganhe o jogo, né?
Esse jogo aqui que eu estou me referindo, né? Se uma pessoa marcou aqui no centro, a outra marcou na direita aqui, em qualquer um desses quadrados, na verdade, do meio, acabou o jogo. O círculo ganhou, o X perdeu. Não tem nada que você possa fazer para mudar isso aqui, né? Porque o círculo depois vai marcar uma aqui, aí o X vai ter que marcar aqui para evitar a derrota, né? Não, esse aqui é vermelho, eu tenho que mudar aqui para cá e botar o azul aqui e marcar o X aqui. Se eu não marcar aqui, acabou, né? Aí o círculo vai para o vermelho aqui e pronto, acabou. Agora não tem mais como o X ganhar. Se o X marcar aqui, você fecha aqui, ó, fez as três aqui. Se o X marcar aqui, você fecha aqui e pronto, e você ganha, o círculo ganha de qualquer jeito. Então, no final das contas, quando você está nessa situação aqui, já acabou o jogo. O círculo já ganhou e o X já perdeu. É a situação que está o Biden com relação ao Israel e o Hamas, e o Lula com relação ao aborto, né? Aí o Lula resolveu falar aqui que era contra o aborto. Todo mundo criticando o Lula, uns criticando porque ele não foi incisivo o suficiente, como o rapaz aqui, ó. Não sei porque a direita conservadora te odeia tanto, vocês pensam tão parecido, né? E o que o idiota não percebe aqui é o seguinte, aqui o problema não é o Lula tá nem aí para essa questão, ele deve ser a favor do aborto mesmo e coisa e tal. O problema todo é que o Lula sabe que a população brasileira, o grosso da população brasileira é contra o aborto, então ele não pode falar isso, é suicídio político se dizer a favor do aborto no Brasil, né? Aí a outra aqui, ó, conversa com sua esposa sobre o tema, talvez você aprenda alguma coisa, presidente. A gente não pode saber o que o senhor acha, porque o senhor é o presidente desse país, não tem o direito de vir com axologia nas redes sociais. O senhor tem assessoria também, coisa e tal. Aqui, ó. A Janja criticou. Print na Janja. Tem que printar essas coisas, porque na época da eleição isso vai ser importante, né? Então é isso daqui. O outro cara aqui, consigo ver o Bolsonaro falando isso. Não, não tem problema não. Aliás, o Bolsonaro não falaria isso, porque ele não falaria que o aborto é uma realidade, precisamos tratar como questão de segurança pública, né? Ou seja, ficou o pessoal da esquerda, todo mundo criticando o Lula, mas o pior é o seguinte, mesmo os votos do Lula, o pessoal que vota no Lula, mesmo na esquerda, muita gente é contra o aborto, muita gente está satisfeita com esse PL. Então, no final das contas, não tem como o Lula ganhar. Qualquer posição que ele adotar, ele vai estar dividindo o eleitorado dele, né? No final das contas, é essa que é a vantagem. E o melhor é quanto mais a gente deixar o pessoal da esquerda falar sobre isso, quanto mais gente da esquerda abrir, tem que cobrar tudo quanto é deputado da esquerda. E aí, qual a sua opinião sobre o PL 1904? Diz aí, né, para a gente ver se faz isso daí, qual que é a posição desse pessoal. Por quê? Porque eles vão se enrolar do mesmo jeito. Ou vão ficar brigados com o pessoal da própria esquerda, da extrema esquerda, ou vão ficar brigados com o pessoal da centro-esquerda, porque eles discordam nesse assunto, né? Isso, lógico, além das críticas absurdas aqui, né? A Lívia aqui, que eu não sei quem é, está falando aqui que o Congresso Nacional é formado basicamente por homens, né? Gravidez é um processo feminino, puramente feminino. O papel do homem é irrelevante. Não sei não, hein? Mas enfim. Porque ele só coloca uma célula, a mulher faz todo o resto, enfim. Mas sem essa célula, meio que não dá para fazer o resto, né? Mas não, porque o Congresso, o que ela está falando aqui basicamente só mulher pode tratar do aborto, né? Mas curiosamente, se você for ver aqui, ó, dos 33 deputados favoráveis ao PL que equipara aborto ao homicídio, 12 são mulheres, ou seja, não chega a ser a metade, de certa forma ainda é uma maioria de homens, mas 12 mulheres é um número significativo, né? Ou seja, realmente há representatividade. E sim, no Brasil, mesmo as mulheres, a maior parte delas é contrária ao aborto, né? É isso que eu falo, a esquerda está perdida nesse caso. É o caso de Israel e o Hamas, que só a extrema esquerda acredita no Hamas, mesmo a centro-esquerda é contrária, é a favor de Israel, e a questão do aborto também tem essa característica. Então eu acho que é importante isso daí, lembrar o Felipe Neto aí, não sei que lá, é PL 1904 não, é isso aí, Felipe. Um dos riscos que a gente corre em 2026 é esses influenciadores de esquerda se candidatarem a deputado federal e coisa e tal, e puxarem muito voto. Então é importante printar essas coisas do Felipe Neto para queimar ele caso ele resolva fazer um negócio desse tipo, né? Importante é isso, a gente buscar a maior parte dos deputados da esquerda, de figuras importantes da esquerda, e fazer com que elas digam a opinião. Não interessa. Se elas forem a favor do aborto, não tem problema também. Por quê? Porque aí a extrema esquerda não vai gostar mais delas. Se elas forem contra o aborto, a centro-esquerda não vai gostar mais delas, ou o contrário, sei lá. Enfim, vocês entenderam o problema, né? Qualquer que seja a opinião que o cara esquerdista fale, ele está perdendo voto.
Então, quanto mais se falar desse tema aborto, melhor. Então, temos que colocar o pessoal da esquerda para se posicionar sobre esse assunto, perguntar para eles, e aí, o que você acha do assunto? Fala aí qual é a sua posição e coisa e tal, para ter o print para as eleições. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.